Flash Nerd, o micropodcast do Nerd após 30. Fala, minha galera nerd, mais um Nerd pós 30. E hoje, nosso episódio está totalmente envolto de um clima de mistério e suspense. Hoje falaremos do ilustre morador do 221B da Baker Street. Estamos falando de quem? Sherlock Holmes, o grande, o cara alto, o cara com chapéu esquisito. E eu queria ter quando eu era criança. Quem não queria ter, né, cara? Eu achava barato aquele chapéu. Uma das silhuetas mais reconhecidas do mundo. Mais fácil, né, de nego bater o olho. E, né? muito usado de easter egg em tudo, né? Até quando ele não aparece, no filme tá lá. Galera, só lembrando aqui rapidinho, a gente vai começar o nosso episódio, selo Flash Nerd, então, é um episódio sem delongas. Lembrando a bancada. Não, Mico. Eu, Melo, Josel e Doda. Opa! Yo! Então vamos lá, galera. Vamos meter bronca? Vamos que vamos. Vamos lá. José, Vamos você que é a começar, nossa então. enciclopédia aí da bancada. É ótimo. Vai lá, garoto. Começa aí, que hoje a gente tem muita curiosidade, né? Pra falar sobre o personagem. O Sherlock Holmes, acho que é o cara mais apareceu em mídias, né? Acho que, só não sei em videogame, mas acho que deve ter alguma coisa dele. Ele surgiu lá em 1887, o primeiro livro que saiu sobre o Sherlock Holmes, que foi o Estudo em Vermelho. Sim. E o cara era um sucesso já naquela época, apesar do escritor dele não acreditar muito no sucesso, seria, né? É o Sir, né? Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, que é um sujeito brilhante, merecia um livro sobre ele, um podcast, pessoal, coloca lá para eu poder falar mais dele. Coloca lá no Facebook, pede que é para eu poder falar mais dele, senão o pessoal vai ficar chateado comigo hoje. Sir Arthur Conan Doyle, quando escreveu ele, escreveu meio assim, é legal, mas sem muita fé. Tanto é que quando saiu o livro sobre a morte de Sherlock Holmes, não estou dando spoiler para ninguém, pelo amor de Deus, é o título do livro. Sim. E você vai descobrir que é falsa essa história depois também. Ele escreve para acabar mesmo com o personagem. Não foi essa moda de hoje em dia de matar o personagem e trazer depois. Ele queria se lembrar do Sherlock Holmes para escrever sobre outras coisas. É o último adeus, né? O último adeus Sherlock Holmes. Holmes. É, mas com esse título, né? Com esse título realmente subentende que o personagem vai morrer. E fala aí, galera. Qual foi a primeira contato com o Sherlockzinho? Olha, foram os livros, tá? Eu li, na verdade, grande parte da coletânea do Sherlock Holmes, mas eu não li os livros de forma avulsa, né? Aqui no Brasil, principalmente moleque, a gente pegava muito aquelas que aparecia na frente, né? E faziam coletâneas, né? Tantos romances. Muitas vezes você comprava aqueles livrinhos de bolso que vinham vários contos juntos, vários romances do personagem. Viu um romance, normalmente 2 contos, para poder fazer volume. Isso, exatamente. E assim, o primeiro que eu tenho a recordação mesmo, que é o que ficou, que eu achei até um dos mais interessantes, que acho que tem todo um clima meio aparentemente místico e não é místico, que eu acho legal, que é o cão dos Baskerville. Baskerville? Meu inglês é péssimo. Caraca, você acredita que esse também foi o meu primeiro, cara? O cão de Bakerville. Baker. Cara, é muito difícil. É porque tem um S e um K. É Baskerville. Vils. Nossa, tá horrível. No meu caso foi um desenho, cara. Porque eu lembro que saíram vários desenhos do Sherlock. Né, que era pra criança e tal. Mas era uma animaçãozinha. Dá uma amenizada na situação normalmente, né? Exato. Eu demorei muito pra descobrir o problema de drogas com o Sherlock. Muitas drogas que o tio Sherlock usava, mas a gente daqui a pouco fala disso. O meu contato, cara, por mais engraçado que pareça, foi por desenho também, mas não foi por um desenho dele. Foi com os Caça-Fantasmas originais. Ué, tinha alguma referência? Tinha não, aparece o Sherlock Holmes. Mas no quê? No filme? No desenho, Caça-Fantasmas. Originais, as pessoas chamavam. Os verdadeiros Caça-Fantasmas. Que é baseado no filme e tal. No filme que a gente conhece, todo mundo ama. Enfim, a teoria, e aí ele já puxa para um gancho de um comentário que a gente tem que fazer, é que muita gente acredita que o Sherlock Holmes existiu. Não, vocês sabem disso, né? E que é comédia, né, cara? Não. É tipo terra plana, né? Mas tem gente que acredita fielmente. Mas
se nós Tem Tem olharmos- gente que acredita fielmente que a Terra é plana. Também. Mas aqui, não vamos ofender os terraplanistas aqui no nosso, Por favor, mas tem alguém que discute mais. no nosso podcast. Então, galera, terraplanistas, que a coisa xingue o Dória. Mas aqui, Vai te xingar. isso acho que tem uma lógica, que você falou da questão do maior presença em mídia, né? Quando a gente estava fazendo a pesquisa aqui para esse nosso episódio, na verdade, eu vi o Sherlock Holmes, ele está no livro dos recordes como personagem fictício mais representado em filmes e na TV. Então acho que por isso dá esse boom, dá essa impressão tão familiar das pessoas, viram o personagem tantas vezes, né? No desenho do Caça-Fantasmas que eu descobri que ele não existia, mas eu tinha 8 anos, peço desculpa, tá? Que eles explicam que, na verdade, ele nunca existiu, mas de tantas as pessoas acreditarem nele, o ectoplasma assumiu a identidade dele. Cadê o nosso nerd entrevista lá, o Vinícius, para ver se essa teoria da sci-fi tem lógica, né? Adoro essa dele. As lógicas que ele caça, mas ele caça com vontade. Compadre, aí foi o primeiro encontro, daí você vai ver Sherlock Holmes, que é um personagem imortal, cara. O pessoal adapta ele para passado, futuro, presente. E você vai acompanhar a história. Eu acredito que seja... Uma das adaptações que eu mais gostei foi a do Netflix, não do Netflix, né, mas com o Doutor Estranho que fez, né, que o nome dele... Mas você tá com medo de falar inglês, Toda? Você? Não, cara. É o Benedict Cumberbatch. O nome dele é muito estranho, muito difícil de falar. Mas enfim. É foda. É difícil. É só pra fazer justiça da BBC de Londres. É da BBC, isso mesmo. Isso. Eu ia falar. Mas pra mim, a melhor adaptação que eu vi, cara. Assim, adaptação pros tempos de hoje, que você vê ele mexendo com o celular, com tecnologia, não sei o quê. Até a própria adaptação do Cão, eu achei muito legal, cara. O episódio do Cão. Sim. Muito maneiro. Eu gosto dos últimos filmes que saiu com o Downey Jr., Sim. mas eu prefiro essa série. Ainda acho o Sherlock da série melhor. Muito melhor. É porque o Sherlock hollywoodiano, né? Ele teve também uma pegada de ter uma ação. Era um filme de mistério com ação, na verdade. Muito mais ação do que de mistério. Mas eu vou dizer, o problema eu acho que fica pro filme é que eles tentam correr. E porque eles têm que correr. Você pegar uma história do Sherlock mesmo e ficar naquela parte toda da teoria, não sei o quê, por um filme fica maçante. Eu entendo a opção de correr. E eu achei que o seriado teve um equilíbrio muito bom. Bom, tanto é que, às vezes, ele pega 2 casos de uma vez, que é pra você não ficar naquele suplício, meu Deus, antes vai. Que às vezes você fica com o livro, o livro sendo muito bom, e a gama de conhecimento que Sherlock Holmes tem é impossível, cara. É possível acompanhar esse jeito. Porque ele sabe que a terra, aquele marrom de terra com os grãos só vem de tal lugar. Como que alguém junta tanto conhecimento assim, cara? Um dos crossovers que eu achei mais legal que eu já li em quadrinho dele é dele com o Batman. Duas mentes geniais investigativas. Atrás do Jack Estripador. Aquele quadrinho é muito bom. Jack. Também quem fez esse crossover tava muito doido, hein? É daquelas linhas fora do tempo e tal. Batman é da época vitoriana mesmo. Ele só vai de bota pra Londres pra ajudar ele. Entendi. Mas é muito legal. Entendi. Eu acho que ele bate com o nosso amigo Drácula. De crossovers estranhos, de crossovers loucos, né? Inclusive, tem um livro do Sherlock contra o Drácula. Não é do Conan Doyle, é dos caras que lançaram depois dele. Tem essa doideira, né? Sherlock versus Drácula. Acho que o que faz ele ser bastante atemporal, acho que é pela característica de investigador, de usar o método científico, usar o método dedutivo, então ser mestre da dedução. Então, assim, pega essas 2 características. Eu acho que isso é muito interessante pelo personagem que o Conan Doyle criou, e depois você vê que ele passeia tranquilamente em várias mídias, em várias épocas diferentes. Você pega 2 características que elas são completamente atemporais. Então, se você pegar o cenário da era vitoriana, que é o principal cenário. É um cenário muito legal. Sim. Eu gosto muito do que passa na época vitoriana. É vitoriana e eduardiana, né, que chamam, que é o do Edward, que vem logo na sequência do reinado da Inglaterra, da sucessão da família real. Rapaz, o historiador sou eu. Você pega... Vamos pra ele. Vamos mesmo. Eu tô aqui só assistindo. Você pega, basicamente, você vê assim, com a limitação tecnológica, ele vai adotar o método científico com as suas limitações e vai adotar o método dedutivo. Então você pega, para o futuro, a série da BBC, que é genial também, ele vai utilizar o método científico ajustado com as tecnologias do seu tempo e o método dedutivo da mesma forma. Acho que é isso que
Acho Faz que ele ser um principal personagem atemporal. é a observação, ele ser um personagem observador, super inteligente, né, que ele observa tudo e começa a juntar o quebra-cabeça. Uma das coisas que também achei geniais no seriado como ele explica a memória fotográfica, né, que não é tipo um dom, mas sim tipo uma treino, skill. né? Uhum. Skill. Aí, acabou de falar inglês. É o cara da RPG. O cara é skill, pô, skill é RPG, jogo. Já teve. O- Desculpa fazer a 35 pergunta. pontos no gancho. Desculpa já fazer a pergunta. A gente já viu vocês já viram alguma ficha dele para algum sistema? Decente eu vi 3. É. Pra GURPS. Que GURPS tem um é cenário mais lógico, né? GURPS Horror tem um cenário muito bem feito pra época vitoriana. Aham. É um livro que vale a pena pra quem gosta de GURPS ter. Eu tenho, graças a Deus. E ele é ambientado nessa época. Tem quase todos os cenários. Mas São- o é, forte mas é é- esse, né? É o melhor pra mim. Tanto que acho que tem um capítulo até vasto, né? Explicando É. como era o dia a dia, né? Londres, mostrando Londres da época. Uhum. Eu vi uma adaptação, mas eu não sei se é oficial, mas a ficha ficou muito boa pra Vampire, o Vampire que a gente jogava lá em Guaraná das Bolhas, Aham. e pra Castelo Falkenstein, que é um cenário steampunk, Nossa! que é muito, muito legal pra adaptar ele. Eu achei muito legal. Pô, muito legal, muito interessante. Escala bem que cenário, né? Pô, muito. Inclusive o encontro dele com o Dom Pedro II, pô, assim, eu acho muito legal. Em falar em Dom Pedro II, a gente não pode esquecer também de falar da versão brasileira dele, que o Jô Soares fez, e foi um dos poucos livros E é que eu li muito na minha legal. vida. É Eu um livro gostei. muito, muito legal, Muito maneiro. principalmente que o Sherlock tem. Não se cria aqui, não, Gão. Brasil Não, não é, cara. Brasil não é pra qualquer um, não. Brasil não é pra qualquer um, brother. Ainda mais que ele passa mal comendo feijoada, amarra em caipirinha. Eu não lembro. Não É feijoada mesmo que ele passa mal? Eu não lembro. Ele passa mal mais uma feijoada. vez. Ele não aprende. Ele é aquele gringo que não aprende. Sabe aquele gringo que vem pra cá e não, vou comer esse prato típico brasileiro. Ah, feijoada me derrubou. Vou comer uma coisinha mais leve. Vou ali comer uma puxada de bosa. Já era, mano. São coisas que nem a gente consegue comer, né, tranquilamente. Pelo amor de Deus, meu. Aceite, cada um aceita o seu onde dói, né? E tem uma passagem do livro muito legal que o Dada falou, você acusado de spoiler, mas vamos lá, bobeira Também aí. o Xangô tem quantos anos que foi lançado? Xangô de Pô. Baker Street. Que ele criou Tem a filme. caipirinha, velho. O Dr. Watson e eles foram quem criaram a caipirinha. Aham. Eu também, o Xangô é de 95, cara. Ah, quem não leu é porque não queria. Não vai O reclamar. Xangô de Tem Baker até Street tem filme. 25 anos. Tem filme, galera. O filme Tem é muito, filme. muito picotado, na minha opinião. Mas ainda é bom. Mas tem que ser corrido, né, José? Porque o livro, assim, o Jô, ele descreve bem o Rio de Janeiro naquela época, né? Eu gostei dele descrevendo, achei bacana. Você se teleporta para aquela época no livro do João, né, cara? Exato. O escritor, quando consegue fazer isso, é muito bom. Mas vocês perceberam que... Aí eu vou dar uma de crítico literário, mas aqui me ocorreu um negócio que eu nunca tinha me ocorrido antes. Quando a gente pega o livro do Sherlock, o Arthur Conan Doyle, ele descreve muito bem Londres, principalmente. Toda aquela região central. Você consegue realmente adentrar Não dá naquele por clima. ali. O Jô, ele fez algo muito parecido com o Rio de Janeiro. Ele trouxe aquela atmosfera do cenário, você conhecer bem, você ter bastante detalhes sobre o que o personagem está vendo, o que está acontecendo. Só que ele trouxe para o cenário nacional porque o Sherlock estava aqui no Brasil, no Rio. E, Exato. assim, pra quem se guiar pelo sotaque da gente, falar, eles são do Rio, cara, a gente é do interior do Rio. Tem muito lugar ali do Rio que a gente não passou pessoalmente. Sim, com certeza. Deixar isso claro. Tem lugares que eu adoraria ter passado pessoalmente e não passei até hoje. Vamos lá. Não, beleza. Vamos já falar das adaptações fora do Conan Doyle, se você mantém o Conan Doyle. José, vamos passear por diversas adaptações. O que você tem em mente aí? Cara, eu tenho o que eu acho a melhor adaptação e aqui eu carrego um certo ódio. A melhor adaptação, fora tudo que o Conan Doyle escreveu, foi o Enigma da Pirâmide. Quem não viu, veja. Do Spielberg, é filme do Spielberg, em que mostra ele jovem, e seria o primeiro encontro com o Watson. Isso antes de virar moda, né, cara? Porque hoje em dia é moda, né? Fazer um filme jovem, antes né? do primeiro, antes não, vamos explicar como é que Laura Croft virou... Putz, grilo, quem criou isso aí foi o Spielberg. Não, é excelente. Eu lembro, passou muito na sessão da tarde, Mostra muito do porquê que ele vai ficando com aquela personalidade, né? Sim. E um outro que eu vi quando garoto, que eu era fã por causa do
Do negócio do... Assim, desculpa te interromper, José, só pra falar pra galera que não viu Enigma da Pirâmide, principalmente pra galera mais nova, que ouve nosso podcast. Galera, veja, imagino que tenha se não tiver em serviço de streaming, imagino que você consiga achar no YouTube sem problema. O nome do filme é esse mesmo. Tem. O Enigma da Pirâmide. E assim, é muito indicado que é um filme maneiro, passava na sessão da tarde, então é um filme leve, dá pra assistir com a família inteira. Eu só tinha trauma de uma cena dele, cara. Não dá spoiler. Não dá spoiler pra galera que não viu ainda. Que era da galinha. Quem vê a cena da galinha, coloca lá no Facebook. Eu vi a cena da galinha. E o legal é que, assim, realmente é um Sherlock Holmes jovem na escola e ele acaba se envolvendo num caso de alguns assassinatos. E é bem interessante, mostrando essa questão, ele desenvolvendo o seu método dedutivo. É legal, apesar de não ser algo dentro da história canônico da série de livros, mas é muito legal. É bem interessante mesmo. Boa lembrança, José. E o outro é o irmão mais inteligente do Sherlock Holmes, o nome do filme em português. É uma comédia isso, né? Nossa. É horrível. Mas medonho. É uma comédia, né? Mas você imagina a criança que estava lá esperando para ver alguma coisa do Sherlock Holmes, né? Dei aquele perdido no meu pai para ver a sessão das 10 do SBT e vi aquela porcaria. Os atores são bons. É porque você é criança, tem que ver depois como adulto. E depois da meia hora de filme eu desliguei. Mas sem graça. Se perde. As primeiras piadas são boas, você fica empolgado. Falei, cara, por que eu não gostei disso? Aí entrou a segunda meia hora do filme, eu falei, por causa disso, vou desligar essa merda, vou ver DuckTales que eu ganho mais. É sério? Caraca, que olha, pra você parar de assistir alguma coisa, porque é um negócio... Não, pior que eu gosto de trechão. Eu falo pra vocês, eu gosto de ver um trechão que é pra você dar valor ao filme bom. Se você só ver filme bom, você fica chato. Se você botar um trechão ali no meio das coisas que você tá vendo, é um negócio que eu dou pra vida. Você fica feliz com o que tem. Sabia que ninguém ia concordar comigo. Tem alguma adaptação que você lembre? Além da série? Além da série, dos desenhos que eu via quando criança? Não. Se eu não me engano, também teve participação dele no... tem vários, né? Mas no Scooby-Doo, se eu não me engano. Scooby-Doo, eles encontram com a versão robô do Sherlock Holmes pra ajudar eles. Porra, tu tá hoje com a memória? Não lembro, não. Não lembro desse episódio, não. Eles vão pra um lugar que é uma Londres fictícia e acontece aqueles casos, né, do fantasma do Moriarty aparecer, que a Velma faz questão de dizer que o Moriarty não existiu, como é que tem fantasma? Né? A Velma é sempre aquela voz da razão que ninguém ouve. E que ninguém tá nem aí. Ela tá errada. Criança é foda. Os caça-fantasmas que se diz que se você acreditar muito em alguém, ela é fácil desistir. Então, eles vão e tem a ajuda desse robô do Sherlock Holmes. Antes de... Como é que aquele seriado agora que é moda dos androides? Eu ainda não vi. Westworld? Westworld. O Scooby-Doo já tinha criado um parque que era assim. Tinha robôs. Fazendo os papéis das pessoas. E aí você pagava pra conhecer a época vitoriana com os personagens, fictícios ou não. E a turma pagou pra conhecer Sherlock Holmes. Na verdade, a turma não pagou, né? Porque o comentário pra fazer só do Scooby-Doo, vocês reparam que eles sempre ganham de alguém a viagem? Sim, nego paga que eles investigam as coisas. Putz, vida cagada de sorte essa aí. Eles resolvem o problema dos outros, cara. Tá bom. E aí, vai, mais alguma aí, alguém? Melinho. Eu tenho, assim, algumas adaptações que ficaram muito na minha mente. Tem, assim, sendo repetitivo em relação a algumas coisas que você falou, José. Em relação aos filmes, achei interessante, com Robert Downey Jr. Em relação à série, eu acho que a série ela tá acima dos filmes, tá, excelentes. Tem um filme mais recente que eu acabei não vendo, que foi aquele Sr. Holmes, que é o... Cara, eu tenho que ver esse. Eu lembrei hoje, pesquisando, eu não vi também. Eu também não vi. Tem um filme mais antigo. Vocês viram Elementary? Comecei a ver, você me indicou, mas aí saiu o da BBC, eu larguei de mão. Também é legalzinho. Então, eu fui assistindo porque, achei maneiro, né? Te indiquei, achei legal, fiquei, caraca, legal, maneiro. Depois, Deus me livre, como é que eu consigo assistir isso? Vácuo, né? Caraca, chegou um momento, cara, que eu falei, que isso? Alongaram demais o negócio, é isso? Eu acho que eles mudaram um pouco o foco pra assistente, né? Que no caso era Lucy Liu. E aí acabou o negócio perdendo a linha, tipo, não ficou bom, cara. Aí... Falando de
da sequência de adaptações que eu me lembro, tem algumas curiosidades. Alguns filmes que eu não vi, mas que poderiam ser bem interessantes. Vocês lembram do Roger Moore, né? Que foi o 007. Sim. Ele fez um filme do Sherlock Holmes em Nova York. Caramba! Sim, dentro das curiosidades bizarras do Sherlock Holmes. Então, assim, esse era um filme que eu gostaria de localizar e ver. Tem um filme antigo que eu me lembro e que eu assisti, que eu achei muito legal, que eu, fazendo a pesquisa, eu tive que realmente buscar para achar esse filme. E esse filme ele tem no YouTube, tá? Que é o Máscaras da Morte. Que o Sherlock Holmes ele está investigando ali uma série de crimes e que tem um sumiço de um embaixador, se não me engano, alemão. Então, assim, é legal, porque tem todo um clima de possível guerra, porque o embaixador desapareceu na Inglaterra. Isso é baseado num dos livros que sai depois que o Conan Doyle escreve a aposentadoria. Do Sherlock Holmes, ele escreveu um conto que era mais ou menos assim. Sim, é legal. legal. O filme é legal. Assim, o filme é legal. Ele atrasa, na verdade, a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. E é de 1984. Então, assim, e o filme tem 7 cortes orçamentários para 84. Então, Caramba, se você quiser focar na questão da história em si, do enredo, é legal. Se você quiser ver cenas mirabolantes, aí o filme é muito indicado. Mas eu acho bem interessante que capta muita essência dos livros. E tem uma curiosidade que é fantástica. Esse eu não vi e eu preciso ver para ontem. Que é um filme chamado Sherlock Holmes, também. Que foi lançado... Aí eu tô lembrando você, José, quando falou no nosso episódio sobre os filmes da década de 80 e 90, quando lançavam um filme, se lançaram Tubarão, aí lançaram um filme assim meio genérico logo na sequência. É um rastro do filme. Mad Max tem uma porrada, depois Apocalipse, vem puxando o rastro. Tem um rastro do Sherlock Holmes. Quando o Sherlock Holmes foi lançado em 2009, aquele primeiro filme com Robert Downey Jr., em 2010, eles lançaram também um filme chamado Sherlock Holmes, só que o Sherlock Holmes ele é chamado para investigar aparecimento de criaturas míticas, povos gigantes, dragões. Meu pai eterno. Parece episódio de Lendas do Amanhã isso aí, cara. Vou procurar ver. Então esse fica como curiosidade. Então assim, esse eu quero também assistir. Esse Sherlock Holmes 2010 deve ser ultra tosco. E o de 84, lá do Sherlock Holmes em Nova York. Eu quero ver. Tá na nossa lista aí. Não sei se vocês lembram, aí para fechar aqui essa questão de adaptações que eu me recordo, passava no SBT de madrugada, tinham versões do Sherlock que eram filmes, ou seja, filmes para TV, né? Não era nem filme para TV, era peça de teatro televisionada. Caraca, lembro disso. Teleteatro. E o SBT tentou manter vivo durante muito tempo. Uhum. E até que não era uma ideia ruim não, cara. Eu acho que incentivava muito cultura. Não, sem dúvida. E o teatro tem outra linguagem, né? Diferente do filme. Teatro. Esse eu também deixo como dica pra galera, que se a galera achar aí, quem domina inglês, legendado ou dublado, talvez tenha gente que pegou até do próprio SBT e colocou lá. É bem interessante. Eu tenho as minhas ressalvas com essa parada de teatro, cara, que minha única experiência boa com teatro televisionado é sai de baixo e toma lá da cá. Comparações ótimas, bom. Mas também minhas experiências de teatro gravado, as únicas boas. Eu não me lembro muito, não. Eu acho que realmente eu só vi, além disso que você falou, que passou na Globo, só esses episódios do... Eu vi algumas coisas com a minha avó no SBT, e você tem que... Só é o seguinte, se você vê como uma coisa de TV, você vai detestar. Você tem que se colocar na cadeira do teatro. Uhum. Eu sou meio louco, né, cara? Eu vi a ópera na TV educativa. Na ópera eu não gosto, não. Mas vamos lá, não vamos perder o foco. Vamos lá. Sherlock Holmes, José, o que você tem aí para acrescentar? Você quer conhecer do personagem? O fato controverso do tio Sherlock, né? Que o pessoal aproveitou isso para muita coisa. O Sherlock, ele era viciado em cocaína. Ele não cheirava, ele injetava, fazia solução, como eles chamavam na época. E na época que o Sherlock Holmes foi criado, o Arthur Conan Doyle quis falar contra a cocaína, só que ele não podia deliberadamente descer o malho, porque era uma coisa comum na sociedade, considerada coisa de gente inteligente. Você vê como é que as pessoas são burras, né? Era chique, né? Tipo um cigarro da época. O Conan Doyle era um defensor do tabaco, mas ele conseguia perceber que o cigarro, até que o Conan Doyle era médico também, né? Além de tudo, o escritor Sherlock Holmes é um caso à parte mesmo.
Ele era médico e ele começou a reparar os males que a cocaína poderia trazer. Uhum. E é abordado no final da carreira do Sherlock Holmes, ele sendo tratado pelo Watson para desmamar da droga. Uhum. E existe um livro feito depois do Conan Doyle, né, por outro escritor. Vou ver se eu lembro o nome do cara, que é para não ser injusto. Mas o cara faz uma abordagem muito interessante sobre a luta contra o vício em si, inclusive colocando ele Nicholas Meyer. Nunca li nada do cara. Uhum. Eu soube que ele escreveu uns episódios de Star Trek. Nossa, caramba. Dois cara, filmes do Star essa Trek. parte das drogas, até 1900, início de 1900, se eu não me engano, era liberada nos Estados Unidos a cocaína, o uso era tipo um remédio, assim, na farmácia. No Brasil até a época do Getúlio. Né? No Brasil até a época do Getúlio era liberado em farmácia. Meu irmão, o nego vendia pastilha de ópio para você acalmar a criança. É isso que eu ia falar, o opioide já era bem difundido, bem utilizado mesmo. E o Sherlock era contra o uso do ópio, apesar dele ter em casa por uma emergência. Uhum. Convenhamos, Então, né? Você não tinha os sortimentos, né, que a gente tem hoje em dia de outros tipos de diversão química. fármacos, né? isso mesmo. Se eu não me engano, o Sherlock do Downey Jr., ele usa ópio. Ele usa umas paradinhas. O Conan Doyle, ele foca muito nisso, em várias situações de vício da época dele. Acho que ele tratava como normal, acho que ele se assustava, né? Entendi. E é a coisa que você só pega mesmo lendo os filmes mais recentes e os livros originais. Né? No Xangô de Baker Street ele troca a cocaína por maconha, né? Era mais comum no Brasil. É um Sherlock da paz. Menos elétrico. Mas eu acho muito interessante a abordagem dele. O Conan Doyle arrebentou nessa parte toda de construir um personagem característica tijolinho por tijolinho, né? Vamos dizer assim. Isso realmente é uma grande qualidade do personagem de uma forma geral, porque você tem realmente uma personalidade muito complexa, né? Não só ele, os personagens que vão cercando ele, o Watson tem uma história de vida, é um sobrevivente da Primeira Guerra lá no Afeganistão. As pessoas não sabem, durante a época vitoriana, a Inglaterra invadiu o Afeganistão também. Sempre tem problema no Afeganistão, histórico. No moderno, né? Na história mais moderna, então... Não, sempre teve invasões e os caras resistiram, ou você pode mudar o conceito da história, mas a base é essa. Uhum. A Inglaterra foi por interesses comerciais e não deu certo. Resumão da guerra do tio Carlos. E ele volta completamente avesso a encontrar as coisas do exército, a encontrar a família dele, assim que ele acaba na vida do Sherlock. O que eu achei legal é que nessa série da BBC, como o Doda falou, o Watson, ele nos filmes, ele acaba ficando muito com o personagem muito só para te explicar como o Sherlock é inteligente. Uhum. E não, tanto no livro como nessa série, ele tem uma participação importante. Ele é um personagem ativo, na verdade. Ele não é um sidekick, né? Ele não é só um sidekick. Até para construir um Sherlock humano. Entendi. Ele vai construindo os caras, vai explicando o Sherlock o que é ser humano na série várias vezes, né? E o Sherlock ele tem essa característica de personagem, né? De ser emoção. De ser tão vidrado, de ser tão compenetrado dentro do momento de resolução do caso, tão focado e esquecer demais. Me desculpa se alguém ficar chateado comigo, mas eu, como pai de autista, eu não consigo não identificar como tal. Sim. Muita característica. Se fosse hoje em dia, alguém teria botado ele no espectro, cara. Eu não sei porque eu sou pai de autista, então a gente fica meio que testando, né? Até inclusive, para você conseguir entender também de que forma ele consegue usar toda essa parte dedutiva a esse nível. A esse nível. Né? Esse nível de tem atenção. uma parte do livro que ele diz que ele escolhe as coisas que ele processa, que ele aprende. Inclusive, ele tem uma discussão muito engraçada com o Watson, que apesar dele falar que a Terra não é plana, ele ignora completamente o conceito de geocentrismo. Da Terra não ser o centro do universo. Não é que ele renega, ele não quis aprender. Porque de acordo com ele tem que escolher muito bem o que vai para a cabeça dele. Isso é verdade. Ele ignora vários conceitos sociais que não vão, na cabeça dele, agregar nada para as habilidades dele como detetive. Realmente, você colocando para esse ponto, cara,
Tem toda a lógica mesmo. Então vamos lá. Acho que falamos aqui, pelo menos conseguimos dar uma pincelada, apesar do nosso podcast hoje, o tema ser Sherlock, né? É um flash do Sherlock, demos uma pincelada geral acerca de obras, adaptações cinematográficas. Acho que conseguimos dar algumas dicas aí pra galera. Porém, acho que vale a pena a gente voltar na questão de adaptação, para entrar como assunto final desse nosso episódio, e falar exatamente do mais nova adaptação, que tem o personagem, não é a adaptação do Sherlock, mas que tem um personagem que é Enola. Até pra gente poder explicar, né, um pouquinho se essa personagem, você, José, que é bastante conhecedor aí da obra, gosta, é fã, se essa personagem apareceu na obra do Arthur Conan Doyle, se ela apareceu depois, como é que é essa história da Enola, e a gente vai falar um pouquinho sobre o filme, mas sem dar spoiler, vamos dar a nossa opinião, mas sem dar spoiler pra galera que ainda não viu. Então vamos lá, José, muito bronca aí. Então, a Enola Holmes, para começo de conversa, ela não existiu. Deixar registrado, ela não é uma pessoa real. É um personagem criado aí para esse livro. Porque teve gente que acreditou, tem gente que foi descobrindo que o Sherlock não era de verdade porque não existiu como pessoa, porque descobriu que a Enola não existiu e assim foi. O livro não é do Arthur Conan Doyle, né? Até porque é de 2006, é um livro recente. Exatamente. Características recentes. Então, quer ficar chateadinho, fique. O problema é teu. Eu achei um filme divertido. Não, peraí, calma. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem de... Então, assim, a Enola, ela não faz parte do canon. Isso. Do cânone do Sherlock Holmes original. Só que tem também... A Enola Holmes, ela foi escrita... na verdade, é uma escritora, né? Americana. Que primeiro de 2006. Pegou o universo Sherlock e criou essa personagem, que na verdade seria a irmã mais nova do Sherlock Holmes, certo? Que não é o primeiro irmão mais novo que cria, não é o primeiro irmão que cria o Sherlock. Não? Já criaram outros. Já tiveram outros personagens? De outros autores também. De outros autores, de filme, né? Aquele filme de comédia horrível que eu falei. O irmão mais inteligente. Não sei porque botaram errado esse nome. E ela caiu no gosto das adolescentes americanas e agora a Netflix fez um filme, série de filme. Que eu achei bem bacana, cara. Achei bem legal o personagem, achei bem legal a história por trás. É um outro ponto de vista daquela época, da luta, daquela situação ali, né? E até o desdobrar, você entender que luta é aquela, eu achei bem legal. Nem falou da luta. Mas a discussão básica é que é um filme propagandista, não é? Você tem que ler um pouquinho sobre a época antes de reclamar. Se quer reclamar, reclama com base. Na minha opinião, se você quer reclamar, reclama com base. Eu não quis entrar no porque é isso, porque é aquilo, porque eu achei que é o plano de fundo, o porquê da luta da mãe. Exatamente, eu achei que assim. Exato. Eu fico falando, porque a Netflix. Cara, não tem isso. É uma situação criada para aquilo ali, para ter um negócio maneiro. Quem não deve ver o filme é quem quer ser chato, quem é muito pegado ao Conan Doyle, realmente, para quem vai esperar ver alguma coisa focada nos livros, não falo nem só do Conan Doyle, mas dos livros mais clássicos do Sherlock Holmes, mesmo que foram escritos depois, mas mais centrados no Sherlock, não vai ver. Você vai ficar chateado, vai ficar reclamando. Ou então mesmo, cara, quem vai pensando que vai pegar um grande mistério. Porque não é um grande mistério. Até que é para um aprendiz, cara. Ela não é o nível do Sherlock. Exato. A Enola Holmes, ela é uma personagem, assim, você falando um pouquinho da obra literária, né? Elas são 6 livros, é uma coletânea de 6 livros. Fiquei até com vontade de ler, sabia? Eu também, cara, eu também. E esse filme, ele retrata o primeiro livro, que é o caso do Marquês Desaparecido. Então, assim, exatamente. Utilizaram a obra, se basearam na obra para trazer a versão cinematográfica que nós vimos aí na Netflix, que a Netflix lançou. Então, assim, em teoria, se agradar, podemos ter uma possibilidade aí de uma sequência de mais 5 filmes, que são mais 5 livros. Até porque você gostando do filme, a menina dá um show. Dá um show. Uma ótima atriz. Leva o filme de boa. Então vamos separar os personagens. Sem dar muito spoiler. Começando pela Bola, que é o personagem. Exato. Principal. Então você tem lá a personagem principal, tem uma distinção pro livro. No filme ela é o aniversário dela de 16 anos, em que a mãe dela desaparece. No livro é o aniversário dela de 14 anos, fizeram essa alteração, liberdade poética aí pro filme. Até pra ter uma lógica, né? Porque 14 anos andando sozinho assusta mais que 16. Hoje em dia.
Tá bom, hoje em dia 16 dá medo de andar sozinho, né? 14 anos na época dela tava casada, galera. Se vocês querem. Ah, porque não era assim mesmo. Menos condição. 14 anos estava casada já. Então a gente pega basicamente, é o que tá no trailer, né? Aniversário de 16 anos da Enola, a mãe dela desaparece e você tem lá tudo um pano de fundo. Uma série de mistérios da vida os dois da irmãos. Os dois irmãos chegam, né, pra arruma a vida dela, que é o costume da época. Exatamente. Que é o Mildred e o Sherlock. Eu posso só fazer um comentário? Claro. O Mildred é um personagem que eu gosto normalmente. Em todas as adaptações que ele apareceu, eu sempre gostei dele. Nessa adaptação eu até entendo por que ele ficou mais chato. Ele ficou um moralista que não casa muito com as doideiras que ele faz no resto dos filmes. Mas, e no livro, ele é meio apagadinho. Então não dá pra fazer um... Eu não sei se é porque eu tinha essa simpatia dele por causa dos filmes e fiquei meio... Pô, mas também se ele não fosse assim, não tinha história. Ele tinha que ser assim. Só pra defender o personagem que eu gosto. E, assim, falando um pouco dessa ambientação. Então, falando sobre a crítica que algumas pessoas fizeram de que no livro, o filme, ele tá com a cara da Netflix porque é um filme feminista. Então vai falar sobre o poder da mulher, tem toda uma luta não queria falar, mas... de antecipação, né, de direitos das mulheres, de luta por direitos das mulheres, direito a voto. E só que tem um pano de fundo histórico, não tem, José? Tem muito. Inclusive, o autor do Sherlock Holmes mesmo, ele teve uma participação muito importante na política, ao contrário do Sherlock, que é avessa política. Ele tentou se candidatar várias vezes, mas ficou muitas vezes como consultor. Uma das consultorias que ele fez foi para revisar a lei do divórcio inglesa. Porque a lei do divórcio inglesa não dava direito nenhum à mulher. Eu não vou dizer que ele era um feminista. É uma coisa que eu teria que analisar mais a história da vida dele. Mas uma lei muito importante para as mulheres, que até então o marido na Inglaterra decidia se separar, inventava uma desculpa e largava ela com os filhos passando fome, ele correu atrás de mudar. Entendi, ele é um entusiasta. Ou pelo menos um cara justo, né? Porra. Se não fosse feminista, pelo menos era humano, né? Era entender. Mas na época, a pessoa via isso como uma perda do poder masculino. Inclusive, a ideia de dar direito à mulher pedir divórcio por agressão veio desse grupo que ele fazia parte, tá? Entendi. Na época não tinha, não, amigão. Maneiro. Então, para quem olhou, para quem viu o filme da Netflix e enxergou lá, obviamente, o filme ele é centrado no papel das mulheres e no papel das mulheres. As mulheres têm os papéis centrais na trama. Isso é fato. Inclusive, o próprio Sherlock não é um personagem central no filme. Não. Ele só tem aparições. Para de usar o pozinho do Sherlock. Então, assim, pra galera que viu o filme, teve a primeira impressão de falar, mas o filme é muito feminista e tal. Então, assim, se nós pegarmos todo o contexto inclusive histórico, que existia o contexto de luta pelos direitos femininos. Ali foi o primeiro dos direitos, que foi o voto, cara. Sim. Então, assim, há obviamente uma lógica por você trazer essa história e trazer esse contexto. E, assim, há uma lógica que não é nenhum tipo de forçação de barra. Não, enfiaram algo que não existe naquele contexto histórico, que existia. O que você pode reclamar é, tipo, a professora de arte marcial, nego, coisa. Mas, cara, até isso, se você começar a ver a Londres daquela época, era uma miscelânea, para não falar suruba, de gente do mundo todo. Multicultural. Você fala de choque cultural hoje em dia, não é de hoje não, amigão. Uma galera foi arrastada para a Inglaterra, querendo ou não. Muitos foram tentar a sorte e alguns foram porque o patrão empurrou. Até porque a Inglaterra dominava a maior parte do mundo, né? Não dominava o mundo. Você vê, ela estava em todos os continentes, cara. Não, quem ela não dominava diretamente, ela dominava financeiramente, né? Tipo, e ela tinha um território em todos os continentes. Me diz um continente que ela não tinha território naquela época. Até antes das grandes guerras, né? Os maiores impérios do mundo. O ditado era: o sol não se põe no Império Britânico. Era isso mesmo. Dos fusos, realmente, o Império Britânico não dormia. Em qualquer lugar do Império Britânico haveria sol. A época vitoriana é uma coisa que eu gosto muito, gente. A era vitoriana é rica, inclusive, em toda a parte de cultura, de livros, de histórias interessantes. É nego trazendo, até para quem gosta do sobrenatural, quer ler alguma coisa da época vitoriana é sempre legal, porque você tem aquele primeiro encontro com personagens que pra gente, hoje em dia, tá pra lá de manjado, tipo, o zumbi, o vampiro. E na época era o primeiro contato dos caras. Você imagina o primeiro inglês que deu de cara com uma cerimônia voodoo no Haiti. O primeiro inglês que caiu numa cerimônia aos deuses antigos do Egito. Aquele primeiro choque da época vitoriana que eu acho muito legal.
falando sobre o personagem, não dando spoiler, obviamente, do Sherlock. E aí, o que vocês conseguiram observar dessas características que a gente conversaram no filme? Aí a avaliação de vocês também, se vocês gostaram. Manda falar primeiro que eu já falei pra caramba hoje. Vai lá, Cara, vamos falar que primeiro é o Superman, né? Eu gosto muito dele. Eu gosto, cara. Eu gostei. Tem que falar, porque ele é trancudo, porque ele não sei o quê. Porque, cara, o personagem é daquele jeito. Só pra começar a história. É um maluco sisudo, um maluco que ali ele pelo menos ainda tá rindo um pouco, ainda tá fazendo uma graça. Não acho que ter colocado o Superman só porque o maluco é fortão, altão, ia desconfigurar o Sherlock. Até porque o Sherlock ele não tem uma cara, pra tu falar que a cara do Sherlock é essa. Não tem. Então, eu achei bacana. Achei legal o Henry Cavill ali naquela situação. E achei o personagem bom. Tanto que... não vou dar spoiler por causa dessa passagem. Olha só. Sensacional, cara. Eu acho legal. Acho que as mudanças foram necessárias. Não sei se eu viria um filme... eu acabei vendo mesmo, que eu sou... acabar vendo. Mas não sei se ele ficaria bom como Sherlock para um filme de 2 horas. Mas naquela situação que ele foi colocado com um mentor sem querer ser mentor, um personagem que está passando ali para dar umas pontas de sabedoria, valeu muito a pena. Também achei. Minha opinião é diferente da de vocês. Fala aí. Não gostei muito do... A começar que eu acho o ator muito cadastrão, né? Henry Cavill. Acho ele bem cadastrão. É porque o cara, quando faz Superman durante muito tempo, acho que não ajuda pro ator, cara. Superman é um personagem tão sem graça. Mas é muito bonzinho. Mas é muito bonzinho. O Superman é muito bonzinho, cara. Então, assim, vou botar o face dele pessoal lá na página, galera, pra quem quiser chegar ele depois. Eu sou o primeiro a tacar pedra. Qual é a minha crítica em relação a... Eu entendo, compreendo perfeitamente e concordo com a profundidade que foi dada ao Sherlock no filme. Porque o filme não era dele, não era para ele ser tema central do filme. Ele corre o risco de você botar uma situação que ele roube o filme e você não tem porque fazer o filme da bola. Beleza. Exato. Então, assim, ele é um personagem coadjuvante no filme. Porém, eu não gostei da adaptação do personagem. Acho que concordo com o que você disse, mas ele não tem ele não tem uma imagem pra gente, porque ele não foi um personagem televisivo, ele é um personagem de livro. Então a gente tem uma descrição básica e que foi mudando com o tempo, foi sendo adaptado em diversas obras. Só que assim, eu acho meio estranho, você pega um cara que é fortão pra botar como um cara cerebral. E acho que vem um outro ponto que acho que muitas críticas que recebeu, que eu acho que na minha concepção são justas, é que você não consegue ver nenhum traço daquilo que a gente se acostumou com o personagem. De ser mais cerebral, de ser mais dedutivo, de ser esse personagem mais fechado, de ser... Então, assim, eu vi esse personagem como Sherlock, mas como o nome Sherlock. Então, assim, pra mim, colocaram um Sherlock ali que não tem absolutamente nada a ver com o personagem original. Então, se ele era para ser um ator coadjuvante, eu acho que perderam uma boa oportunidade, talvez inclusive, né, José, como você disse, eu não veria um filme de 2 horas com esse Sherlock, com Henry Cavill e com aquele Sherlock ali. Para mim ficou essa mesma impressão. Eu também não veria um filme somente com aquele Sherlock, porque eu não gostei daquele Sherlock. Eu acho que eles perderam, inclusive, uma boa oportunidade, talvez até desenvolver um outro ator, um ator desconhecido, ou um ator até conhecido, mas com outras características que pudesse emular, que não fosse exatamente aquele Sherlock que a gente está acostumado a ver, mas um Sherlock com características um pouco diferentes, mas que não fosse o cara que é o super-homem, o cara que tem uma... Acho que o seu problema é que ele é o super-homem. Não, assim, é o cara com uma compreensão física diferente do que a gente está acostumado a ver no Sherlock. Pode ser diferente do que está acostumado, mas o Sherlock nos livros é descrevido como o cara espada-luta. Eu precisei procurar isso no dicionário para descobrir o que era. Espada-ludo, que o cara tem ombros largos, com o físico de nadador da época. Então ele já não era o cara magrinho, ele era aversado em várias artes marciais. Ele pode não ser tão forte quanto o Caviezel, beleza, mas também não era um cara que você olhar e não ia associar a atividades físicas. Não sei, se você pega aquele exemplo, aí tô relembrando, o Sherlock do SBT no teatro botava um cara grandão, era um cara grande, de 1,80m e pouco, 1,90m. Você vê que o cara tinha complexão física. Você está falando da ambientação que cabe um cara fortão. Não cabe, não é muito biotipo. Até o biotipo do cara forte nessa época é um cara mais troncudo, mais gordo, mais largão, braços largos.
Sua opinião está registrada. Mas assim, independentemente do porte físico, que eu acho que é algo que me causou estranheza, mas beleza, eu não gostei também de não ter visto nenhuma das características que a gente estava acostumado a ver Sherlock no personagem. Eu não tenho como discutir isso sem dar spoiler, caralho. Vou estragar o filme pros outros, entendeu? Daqui a uns 4 anos a gente faz um novo, aí eu posso dar spoiler. Eu acho que depois de 4, 5 anos ninguém pode reclamar que a gente contou alguma coisa do filme. Não, sem dúvida. Mas o que a gente tem também de... O que vocês viram de interessante? Agora falando de ambientação no filme, de uma forma geral. O que vocês viram de uma maneira geral? Além de personagens. Achei muito legal. O visual foi muito bem abordado, cara. A estética do filme é muito legal. O cenário. Abordar. Realmente se transporta pra época, né? Se transporta pra época, legal. Você acha que trouxe a questão política, né? Só um comentário sobre a aparência física, na verdade, considerado, não é piada, nem puxação de saco para nós brasileiros, mas pelos estudiosos do Sherlock Holmes, eu dei uma olhada nisso, o ator que foi considerado mais perto da aparência física do Sherlock Holmes até hoje é o ator que fez Xangô de Baker Street. Tá vendo? Português. É o português. Ele até hoje é o que é mais fisicamente considerado com o próximo naquela faixa etária, tá? Porque Sherlock teve várias faixas etárias também. Só que eles estavam discutindo isso, eu tinha que falar, tava engargado. Cara, a abordagem política eu achei muito legal. Tem o caso lá do... A trama também principal tem uma questão política, né, que é interessante. Tudo. Não só da questão do direito das mulheres, né, tem várias lutas políticas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho legal que mostra a mentalidade que não difere só os homens da época. Você acaba vendo isso também. As pessoas daquela época estavam com muito medo de mudar. Estavam com muito medo dessas mudanças que elas iam trazer. Receber mais estrangeiros. Quando os estrangeiros vinham para trabalhar em subemprego, era maravilhoso. Quando eles vinham concorrer com os caras que ganhavam dinheiro, aí começou a não... que porra é essa? Todo o índice de aumento de violência, eles abordavam para esse lado. E você vê que o choque cultural estava ali já. Ela passeia muito rápido. Isso a gente vê que ela passeia muito rápido por vários lugares ali de Londres, que você vai vendo várias culturas ali envolvidas. O cenário vitoriano tem muito disso, né? Do choque cultural, do choque do que vem de novo. Como as pessoas estavam muito preocupadas com isso, mas não queriam parar de trazer o que vinha de fora, né? E ela passa muito rápido por isso. E mostra também esse caldeirão, né? As pessoas na rua, falando sobre seus direitos. Mostra que é um momento tenso, né? É interessante que pega um momento tenso de reformas políticas e para quem falar que isso não tem nada a ver com a época, porra, tenta pesquisar sobre os atentados terroristas feitos na Inglaterra naquela época. Sim, grupos feministas, grupos separatistas da Escócia, grupos separatistas da Irlanda. Não estou nem falando assim, a gente fala estrangeiro, o pessoal pensa do chinês, no africano. Não, estou falando ali do pessoal ali em volta. Sei lá, Grã-Bretanha como um todo. Que estava para se partir. A qualquer momento, quem manteve ela o tempo todo foi a Rainha Vitória, e a qualquer momento eu esperava que aquilo ali não ia dar bom. Sim. E então, eu acho que isso o filme traz interessante, né? Traz, né? Tem muita coisa interessante no filme. Doda, teve algum ponto que chamou a atenção? Cara, o que me chamou a atenção, além de tudo, foram os cenários muito bem construídos. Eu achei muito legais os locais onde foram feitos o filme. A roupa do pessoal achei muito bacana também. Só falando umas bobeirinhas assim. E achei legal o Henry Cavill no papel do Oscar de figurino. Não. Eu nunca pensei que ia reparar nisso, mas agora que o Doda falou, eu reparei. Sim. Não, mas é mesmo, ficou legal. Ficou bom pra caramba, velho. Eu gostei. Senti falta do chapéu, do Sherlock Holmes, mas tudo bem. Sim. Faz falta. Porra, mas... Essa onda desde do Sherlock Holmes do Downey Jr., o pessoal tirou o chapéu. Então, gente, pra finalizando aqui, o Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, vale muito a pena ler as obras dele. Ele teve uma vida excepcional por si só. E ele escreveu Mundo Perdido, Lost World. Quem viu o seriado na TV educativa sabe o que eu estou falando. Esse cenário deu derivações como Kong, a Ilha da Caveira, Jurassic Park, entre outros. Qualquer filme que você vê de Mundo Perdido e dinossauro provavelmente bebeu dessa fonte. Tem inspiração, né, lá da obra do Conan Doyle. Então, ele escreveu contos de horror, muitos bons, se você pesquisar, até um pouquinho de ficção científica, se não me engano, ele escreveu também. O Edgar Allan Poe, pra parte de terror, foi uma inspiração para ele, né? Até a parte do detetive do Edgar Allan Poe diz que inspirou muito
Sim. A criação do Sherlock Holmes, ele admitiu que tem a ver com o professor dele da faculdade e o que ele leu do Poe, né? Mas ele criou. Ele descreveu tão bem o professor dele da faculdade que os colegas dele que receberam o livro, todos mandaram para ele. Esse aqui é fulano de tal, né? E eu acredito que o Watson era muito de como ele se via. Alguém que embarcava em aventuras meio que levado no supetão. Ele era médico. Ele foi médico de navio, de guerra. Serviu em um monte de lugar, na Guerra Boris. Antes da Primeira Guerra Mundial, houve muitas guerras ainda, gente. O pessoal, quando a gente fala guerra nessa época, joga logo para a Primeira Guerra Mundial. Várias guerras coloniais nessa época. Ele serviu e em vários pontos da vida ele defendeu algumas dessas, como eles falavam, né, invasões comerciais, como muitos pontos ele também foi contra. Ele era um cara que ia muito pelo senso dele de justiça. Tanto é que na época ele era determinado como mediador. Ele era da ala da política dos mediadores. O cara que tentava equilibrar ali esquerda, direita, tá ligado? Mas não é igual. Mas não é o centrão safado brasileiro. Não é isso não. Parlamento inglês, galera. É outro nível, parlamento inglês. Mas também tem umas histórias bem transferidas dessa época, né? Com certeza. E tem também, não dando spoiler, mas no cenário da Enola, que a gente acabou de falar, tem a questão do parlamento ali, um negócio pesado, né? Você tem que lembrar que existe o parlamento dos lords, a Câmara dos Lords, e dos comuns. Nessa época, dos comuns não optavam nada. Estavam só uma opiniãozinha e o parlamento dos lords decidia mesmo. Então vale muito a pena você procurar coisas sobre o Conan Doyle. Eu acho ele um pai da cultura nerd. Um dos caras lá que nem imaginava, mas você vai cruzar com Sherlock Holmes em algum momento, desenho, filme, anime, eu descobri que tem aparecido Sherlock Holmes. Eu quero descobrir videogame. Se alguém descobrir algum videogame que ele apareça, por favor, manda pra gente. Cara, hoje não vai ter Conselho do He-Man. Não vai ter, porque... É triste. Mas assista o filme, vale a pena, e comenta aí nas nossas redes sociais. Vamos deixar os links aí no episódio, não só para o Facebook, mas também para o nosso Instagram, tá? E todo mundo pode comentar, falar o que achou e jogar pedra no Melo sobre o hoje é dia do Melo. Então, galera, mais uma vez obrigado, tá? Obrigado por estarem acompanhando a gente. Estamos chegando rumo a 500 ouvintes. Cada episódio o nosso número de ouvintes aumenta. Então, agradecemos muito a participação de vocês. Eu sei que vocês estão divulgando, ajudando o podcast a ficar cada vez maior. Então, agradecemos. E pegando o gancho dos dois aí, do Doda, demos aqui algumas dicas de filmes. Então, entrem lá, pesquisem, acompanhem também a parte cinematográfica do Sherlock Holmes, que é muito interessante. Mas também, galera, acompanhem também os livros, tá? Os romances, os contos. São livros hoje que entraram em domínio público, então são livros muito baratos, né? Você compra em qualquer livraria de rodoviária, muito baratos. São livros muito interessantes. Então fizeram parte aqui da nossa literatura, quando a gente estava começando a gostar de livros, gostar de mistérios. Foram livros que nos ajudaram também a entrar nessa cultura, nesse mundo nerd, tá? Então, galera, mais uma vez, um forte abraço para todos e até a próxima. Até, galera. Não esqueça de seguir nossa página do Facebook e pelo Instagram no @nerdpós30.